Tua presença, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Salve do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha, Pai. Maravilha. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amado, você que pode ter uma Bíblia, abra por gentileza em Juízes, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7. Juízes, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7, até o versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Quero parabenizar todas as mães. Amém? Que Deus te abençoe, te dê saúde, te dê muita sabedoria, e aquelas que ainda esperam no Senhor para ser, fiquem debaixo da graça de Deus, amém? Então, que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Juízes, capítulo de número 2, versículo 7. Aleluia. Quem achou, todos acharam? Amém? Amém? Podemos ler? Diz assim o santo livro: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal às olhos do Senhor, e serviram os Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Tenha bondade em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu estou nervoso. Fala, nego. Como é que é a tarde? Bom sempre ver teu rosto, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a irmã que está comigo. Primeira vez que visita a gente? Está com você aí? Primeira vez? Deus abençoe. Tá, minha irmã? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O pai da Loiara também está com a gente aí, não tá? Glória a Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, há algumas declarações nas Escrituras que muito me estarrece e faz temer a minha alma. E sempre, quando me ponho por oportunidade de pregar a palavra de Deus, de falar acerca do mandamento do Senhor, de quem o Senhor é e daquilo que Ele faz, a minha alma sempre estremece e eu temo diante do Senhor. Temo. E em alguns momentos e circunstâncias que o temor é tamanho que a gente treme fisicamente. E eu me encontro nesse estado agora aqui, tremendo fisicamente e temendo diante daquilo que nós lemos aqui. Porque o versículo de número 10 é um versículo estarrecedor. Escute.
E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, a segunda geração, que não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que se fizera a Israel. É uma declaração tão estarrecedora que eu temo. Talvez uma das declarações, Fernando, que mais teme, que faz com que eu estremeça diante do Senhor e a sua palavra, é a declaração dada acerca de Sansão, minha irmã Sandra. Que a Bíblia diz que quando Sansão é engodado por Dalila, e ele está debruçado sobre o joelho de Dalila, e Dalila arquiteta aquele plano, e Sansão, por desobediência a seus pais, eu vou falar sobre pais e filhos, filhos e pais. Sansão, por desobediência a seus pais, escute aqui, filhos, o que eu vou dizer, que é muito sério. Amado, Deus é um Deus que não mente, amado. Deus é um Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. E tudo que Deus diz é verdade. E uma das verdades decretadas por Deus, dita por Deus, é que, para que os filhos, ouça isso, para que os filhos honrem os pais, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Filhos que são desobedientes têm vida curta. Filhos que não obedecem seus pais, não honram, não se submetem, insubmissos, soberbos, arrogantes, prepotentes, iracundos, são pessoas de vida curta na terra. Porque Deus deixou um mandamento, que se o filho não honrar o pai e a mãe, os dias na terra são curtos. E hoje a gente entende a mortandade infanto-juvenil. Jovens morrendo com 15 anos de idade, 13 anos, 16 anos, 17, 20, 25 anos, morrendo esquartejado por tiro, por uso indevido de droga, porque mente para o pai, mente para a mãe. E aqui há um núcleo de 3 gerações, e a terceira que aparece por sinal, ela não conhece o Senhor. E nem tampouco, está escrito assim, nem tampouco a obra que se fizer em Israel. Eles não sabiam de nada, Jorge, acerca de Deus e os feitos do Senhor. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, que Deus passa a falar com Josué após a morte de Moisés, servo do Senhor. E Deus começa a falar com Josué após a morte de Moisés. Deus fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Ou seja, o nível de intimidade com Deus, aleluia, entre Josué e Deus começa a aumentar. Pela morte de Moisés, o nível de relacionamento, o nível de intimidade, o nível de conhecimento entre Deus e Moisés cresce. Deus agora não falava com Josué por meio de Moisés. Deus agora começa a falar com Josué face a face, ó glória. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e contigo. Deus quer falar comigo, com você, face a face, ó glória. Ó glória, ó glória, ó glória. E certamente Josué tem Moisés como um pai, uma figura paterna. Ele tinha seu pai Num, mas Josué é uma referência de filho. Josué é um pilar de filho, é um modelo de filho. A Bíblia diz que ele era servo de Moisés. O que significa isso? Tudo que Moisés falava, Josué fazia. E hoje nós temos uma geração que para o filho obedecer a mãe ou pai, tem que se falar 10 vezes, 15 vezes.
E quando vai se obedecer, vai aos trancos, esbarrando, dando coice, murmurando, vociferando. E acha que Deus não está vendo. Deus está vendo, amado. Mas Josué não. Josué é um servo obediente. E Deus começa a falar com Josué e falando: Josué, entenda, Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta. Ele está falando: Josué, o momento do luto acabou. O tempo de chorar acabou. Levanta. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Oh glória. Eu serei com você. Agora, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, não empasme, nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que você andar. Ele está falando: Josué, se você deitar, eu estou ali. Se você levantar, eu estou ali. Se você subir, eu estou contigo. Se você descer, eu estou contigo também. Se você for no fogo, eu estou contigo. Se for na água, eu também estou contigo também. Aonde você estiver, eu estarei, oh glória. Eu serei contigo, Josué. Agora, então somente esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, tem que cuidar de fazer tudo conforme está escrito na lei que Moisés, meu servo, ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não mude o curso da minha palavra. Não vá para lugar nenhum sem que a minha palavra te oriente. Não faça nada do que está descrito na minha palavra. E mais, Josué, não te apartes da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Ele está falando: o alimento que vai te sustentar não é o pão da terra, é o pão do céu. Alimenta dele dia e noite, Josué. Aleluia. E Jesus ratifica isso lá na frente. Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Para que eu preciso da palavra de Deus? Deus fala para Josué: para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ele está falando: se você estiver no Brasil, você vai andar conforme a minha palavra. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai andar conforme a minha palavra. Se você estiver na faculdade, você vai andar conforme a minha palavra. Se você estiver no trabalho, você vai andar conforme a minha palavra. A minha palavra vai ser o guia. A minha palavra vai ser o trilho. A minha palavra vai conduzir o seu comportamento. Por isso, Josué, levanta, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante. Por quê? Porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que tu andares, oh glória. Aleluia. Tudo aquilo que um servo de Deus precisa é da presença gloriosa de Deus, amado. Tudo. E Josué já tinha passado por todas as experiências que o povo experimentou. Saiu do Egito, da casa da servidão, do jugo de Faraó, um tipo de Satanás. Egito, um tipo de mundo. E deste lado, Egito, o povo já é envolvido com a idolatria. O povo já tem seus ídolos de estimação desde o Egito. E quando Moisés vem tirando o povo do Egito com mão forte, mão de poder, as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito e devastou toda a terra do Egito, e Deus operou milagre, prodígio no deserto. Não se ouve lugar nas escrituras onde Deus realizou mais milagres do que no deserto. Ou seja, no lugar mais inóspito da face da terra é onde Deus tem a capacidade de realizar maiores milagres na nossa vida. É quando não tem recurso nenhum humano, a ação divina opera a nosso favor, amado. É quando não tem mais recurso, Deus fala: é agora que eu entro. É quando o médico fala: não tem mais jeito, é agora que eu entro. É quando o homem fala: eu não consigo, Deus fala: o meu poder se aperfeiçoa, é na sua fraqueza, oh glória. É aí que eu opero. E quando Moisés tira o povo de lá, a Bíblia diz que Deus chama Moisés para o Monte Sinai. E Moisés deixa o povo ali ao pé do Monte Sinai e sobe. Na expectativa do povo, Moisés está demorando. E o povo tira todo o ouro, toda a prata,
que Deus deu graça, o texto está assim, Deus deu graça aos egípcios para que dessem todo o ouro e prata ao povo de Deus. Para quê? Para construir o tabernáculo. Para que o tabernáculo? Para Deus habitar no meio do povo. E Deus pega todos os recursos que eram para adoração, para intimidade, e constrói um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que quando Moisés desce, o povo está lá, junto com Arão, a referência espiritual, adorando o bezerro de ouro, por influência da liderança. Arão está lá, o bezerro de ouro. Moisés fica irado, derruba o bezerro de ouro, quebra tudo, quebra a tábua da lei que ia guiar o povo, o mandamento ele quebra. E Moisés fala: quem é de Deus fica aqui, quem é idólatra fica para lá. 3.000 homens fica do lado esquerdo. E Moisés mata todos a fio da espada. Porque Deus não tolera a idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém, entenda isso. Deus não divide. E agora, Josué fica responsável. Ele está passando por tudo isso. E ele vai peregrinando o deserto. E o povo tem necessidade de água. Deus manda a água da rocha, oh glória. E lá na frente, aleluia, Paulo vai falar que a rocha não só liberava água, mas a rocha seguia. E ele fala, e a rocha era Cristo. Imagina o povo caminhando no deserto e a pedra, o rochedo, aleluia, pedra de esquina, indo atrás do povo, protegendo o povo, a tipificação da presença de Cristo ali, representado e falando, quando vocês tiverem sede, eu vou dar de beber. É o que ele fala para a mulher samaritana, quem bebe da minha água, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der solta para a vida eterna. O povo está com calor, Deus colocava uma nuvem para refrescar. À noite, quando tinha muito frio, Deus erguia uma coluna de fogo para aquecer. Aleluia! De dia, ar-condicionado, de noite, aquecedor para cuidar do seu povo, amado. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E mais, o povo está com fome, Deus envia maná, aleluia. O pão vivo que desce do céu, Deus está saciando a água e o pão vivo que desce do céu. E infelizmente a Bíblia diz que eles enjoam do maná. Você acredita que tem gente que enjoa de Cristo? Tem gente que enjoa de Cristo, só fala de Jesus nessa igreja, só fala da Bíblia. Não é bem assim. Não, também tem meus dogmas. Não, também tem a minha compreensão, a minha religião. Não é só a religião, amado. Não é o que você pensa. O que você pensa ou deixa de pensar é o que a Bíblia diz. É a palavra de Deus e nada mais. Eles enjoaram do maná. Deus enviou codorna. E pela falta de fé, eles guardavam um pouquinho do maná. Como quem diz, vai que Deus não manda a provisão amanhã, né? Então vou guardar isso aqui hoje. Vou confiar não. Vou guardar isso aqui hoje. Quando eles iam comer, estava podre. Deus não gosta de gente que se relaciona com Ele sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que confiar na provisão de hoje, porque amanhã cuidará o Senhor. Aí, Deus começa a enviar codorna. E Deus vai ali fazendo a vontade do povo. Tudo que o povo queria, Deus fazia. Tudo que o povo desejava, reclamava, murmurava, Deus operava. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, mano. Milagre é para criança. Milagre é para criança. Para quem ainda é imaturo na fé, Deus vai trabalhando com milagre. Para quem já está maturado, Deus só fala, obedece a minha palavra. Aí, Josué está vendo tudo isso. Aí saiu um garotinho de 5 anos do Egito. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40. Quanto tempo? 40. Saiu com 5 anos. Aí está andando. 5 anos, 10. Mais 5, 15. Meu filho tem 13 anos, já calça 43, o nego. Estou perdendo minhas bermudas todas para ele. Quando eu vou procurar a brusa, cadê ele? É Luana. Enzo pegou para sair. Aí Levi, olha a mudança. Cadê meu tênis que eu estava aqui, que eu usava para trabalhar? Não, Enzo pegou para a escola lá. Rapaz,
13 anos. Aí Josué está vendo, o menino saiu do Egito com 5, está andando já no deserto. 5 anos, 10. Mais 5, 15. Aí Josué para e repara assim, ué, rapaz, eu me lembro, essa roupa aí é aquela que ele saiu do Egito. Aí Josué fala, meu Deus do céu, esse Deus é tremendo. Ele está fazendo a roupa crescer no corpo, o sapato crescer no pé, ele está conservando o tecido, ele está realizando milagre até na roupa. Porque a roupa crescia no corpo, o sapato no pé, e não apodrecia, diz a palavra de Deus. Então Josué é alguém que tem experiências com Deus. Josué é marcado por experiências profundas com Deus. Então Josué junto com Caleb são pessoas que ao longo do tempo ficam ali irredutíveis, esperando a promessa da terra prometida. E Josué morre, Moisés morre e não entra. Aí Deus dá responsabilidade para Josué. Ele fala, Josué, você vai fazer o meu povo herdar a terra prometida. E como Deus falou, assim foi. Josué obteve vitória, conquistando as cidades, só perdeu para a cidade de Ai. E por que ele perdeu? Porque um homem comprometeu a sua família, cobiçando e se apossando daquilo que não lhe pertencia. Deixa eu te falar uma coisa. Todo homem que cobiça aquilo que não é dele e se aposta daquilo que é indevido, compromete a sua família, compromete a sua casa. Como assim, pastor? Não estou entendendo, tu vai entender. A Bíblia diz que quando Josué com os homens vai destruir a cidade de Ai, eles tomam uma coça, morrem milhares de homens lá. Josué e os homens que sobrou voltam tristes. Josué vai orar, homem de oração. Ele vai orar para saber por que teve a derrota. E a Bíblia diz que Deus responde a oração. Oh glória, oh glória. Deus é um Deus que responde a oração. Aleluia, aleluia. Amado, eu falei hoje para minha mãe. Eu falei para minha mãe, a frase foi impregnada na minha alma. Saiu do nada, veio do Espírito certamente. Eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, quem fica de joelho dobrado não é enganado. Quem tem oração, quem tem cara no joelho, não é enganado. Cedo ou tarde, Deus dá a resposta. Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Que maçou, que manai. Alamante o ilefácia. Remante o lefai. Quem fica de joelho dobrado não é enganado, amado. E Deus fala para Josué, tem anátema no meio do povo. Tem coisa que não era para pegar no meio do povo. Josué tem família no meio do povo que se apossou, cobiçou daquilo que eu disse que não era para cobiçar. Chama todos os chefes de família e vai falando um por um, que eu vou te revelar quem é o que pegou o anátema. E a sorte cai sobre a família de Acã. Acã começou ouro e prata e uma capa babilônica. Gente que vive em adultério, gente que vive em cambalacho, trambique, jogatina, traição, compromete a família. Porque sabe qual foi o resultado da família de Acã? Josué, infelizmente, teve que pegar Acã e sua família e tudo que ele possuía, cabra, boi, tudo, e apedrejou todos e queimou a todos. Imagina, eu fiquei imaginando as crianças de Acã chorando. Pai, por que o Senhor pegou isso, Pai? Por que o Senhor fez isso com a gente, Pai? O Senhor desobedeceu o Deus de Israel, Pai. O Senhor vai levar a gente para a morte, Pai. Por quê? Porque o Senhor colocou gato na luz, Pai. Por quê? Porque o Senhor não foi honesto, reto, sério, temente a Deus. Pai, o Senhor não viu os milagres que Deus realizou lá. Ele matou os primogênitos do Egito, Pai. E agora a gente vai morrer por culpa sua. Acã comprometeu a idoneidade da sua família por cobiçar aquilo que não era dele, por ser um homem avarento. Amado, o trabalho dignifica o homem, mas tem gente que perde a família por causa de trabalho. Porque o Deus dele já não é o Deus de Israel, o dono do ouro e da prata. O Deus dele é o dinheiro. E com isso,
perde-se casamento, filhos, família. Aí Josué agora, com todo esse lastro de experiência, ele faz um pacto com o povo. Ele já está chegando no final da vida. Ele já sabe que está perto de morrer. Ele já sabe que o Senhor está por chamar. E ele quer guardar a geração futura, Jorge. E ele faz um pacto com essa geração antes de morrer. Escute isso. Vou rápido, o endereço vai. Se não, escuta. Josué 24, 14. Diz assim. Olha as palavras de Josué, homem de Deus, amado. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só isso. O povo saiu de lá do Egito, veio na terra, possuindo Jericó e todos os outros povos. Eles foram pegando nichos, ídolos de ouro, de prata, e foram deixando escondido nas tendas, nas roupas. E a frase que eu falei: quem tem joelho dobrado não é enganado. Josué sabia que tinha ídolo no meio do povo ainda. Tinha idolatria no meio do povo. Ele falou: olha só, se vocês vão servir os ídolos da além do rio do Egito, que os vossos pais adoraram, vocês têm que decidir. Ou vocês servem Deus com sinceridade e com verdade, ou deita fora os ídolos. Deitar fora é, joga fora. Agora, uma coisa eu digo para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando: vocês querem adorar? Amém. Não quer? Amém também. Eu e a minha casa adora. A arca está aí, Deus quer levar todo mundo. Mas se vocês não querem, tudo bem. Foi eu e minha família, os animais. Os animais obedecem mais a Deus do que a muito homem. A Josué, ele está falando. Então respondeu o povo. Josué fez a afirmação e uma pergunta, e o povo vai responder. Então respondeu o povo e disse: nunca vos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, da servidão, e que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andemos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, e é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá. Ah, Deus é amor, mas isso aqui ninguém quer ler, né? A pastorada ninguém quer ler isso aqui, né? E depois de vos fazer bem, então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo, de que vós escolheste o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunha. Eles afirmaram: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, João? Josué está pregando, está falando, e eles não jogaram os ídolos fora, não. Continua com os ídolos ali, escondido. Tem gente que tem 5 anos nessa igreja, ainda é idólatra, mano. Idólatra de homens, idólatra de pastor, idólatra de grupo de igreja, de grupo de música. Não, se o pastor pregar, estou no culto. Se o pastor não pregar, não estou não. Não, se for o diácono fulano de tal, eu ouço. Se não for, não ouço não. Quem ele é? Não, se a irmã pregar, tudo bem, mas se a outra
Não, se é irmão orar, o fogo desce. Se é outro orar, tá fria, sem unção. Que instrumento tu tem para medir unção? Unção é fruto do Espírito Santo, amado. É caráter, é retidão, é vida com Deus. Então tem gente, amados irmãos, que está ouvindo mensagem atrás de mensagem, mas não muda. E Josué está falando, então deita fora os ídolos. Eu li isso aqui, o Espírito falou. Você está vendo, meu servo? Josué já estava com 110 anos. E as pessoas com o ídolo escondido. E Deus não matou. Por causa da misericórdia e longanimidade. Cuidado, meu irmão. A gente está brincando com coisa séria. Josué falou lá em cima, olha só. O Deus que faz bem, ele pode fazer mal. Ele pode consumir vocês, versículo 20. Aí eles falam, somos testemunha. Aí Josué diz, versículo 23. Agora, pois, deita fora os deuses estranhos que é no meio de vós. E inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto, aliança, naquele dia, com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, a primeira geração, e todos os dias dos anciãos, que ainda viveriam muito depois de Josué, a segunda, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito em Israel. O que estava acontecendo aqui? O povo só estava servindo a Deus enquanto Josué estava lá. O povo só estava servindo a Deus enquanto a geração dos outros anciãos estavam lá. Depois que eles morreram, Deus morreu dentro dele. Eu quero saber se eu fechar o olho, se o pastor Ariel fechar o olho, se vocês vão continuar servindo a Deus. O que Deus está falando é que se eu fechar o olho, se minha esposa vai continuar servindo a Deus, ou ela para de congregar se eu parar. Porque tem gente que é assim. O marido para de caminhar, a mulher para. A mulher para de caminhar, o homem para. Se um morre, o outro morre junto. Porque na verdade, Deus nunca viveu dentro dele. Porque Deus é vida. Porque, amado, amar e servir a Deus, o ponto central da sua lei. Amar e servir a Deus é o ponto central da lei. Deus quer dos seus servos um amor exclusivo a Ele. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. O Shema de Israel, Deuteronômio 6,4. Ouve a Israel, nosso Deus. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás por o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, Israel. É o Shema de Israel. Vai estar no coração de vocês. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor e este é meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Tiago 4:5 diz que o nosso Deus é um Deus que tem ciúmes. Ciúme, amado. Porque Ele quer de nós um amor exclusivo a Ele. Ele quer fidelidade, porque Ele é fiel. Ele quer amor de nós, porque Ele é amor, diz a Bíblia. Que Deus é amor. E nós, nesses últimos tempos, precisamos de homens que discipulem seus filhos e a sua casa. Nós, nesses últimos tempos, precisamos de homem como Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó acordava de madrugada e sacrificava pelos seus filhos. O que é isso? Jó era um homem que pagava preço pelos seus filhos. Jó acordava de madrugada e dobrava o joelho e falava: Senhor, poupe meus filhos da queda, da vergonha, da idolatria. Ó Deus de Israel, grave nos olhos deles a eternidade. A gente precisa de homens, amados irmãos, que acorde de madrugada, interceda na sua casa, pelos seus filhos, pela sua filha, pela sua esposa. É o homem que levanta e vai orando, impondo as mãos sobre a esposa, zelando pelos filhos. Ele vai intercedendo, repreendendo os demônios. Oh, glória a Deus, aleluia. Homens de guerra,
de fibra. Certo homem falou que uma casa sem oração é uma casa sem telhado. Está vulnerável a todas as tempestades do céu. Se você não cobrir a sua casa de oração, a sua casa está vulnerável. Vai vir chuva, tempestade, as aves vão passar, vão defecar, vão fazer uma arruaça na sua casa, se você não cobrir a sua casa de oração. O pastor pode orar, o diácono pode orar, os obreiros, as mulheres de oração podem orar, mas você tem obrigação, a palavra é essa, obrigação de cobrir a sua casa de oração. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos nesses últimos tempos de homem de oração. Essa rapaziadazinha está com o joelho muito bonitinho pro meu gosto. Gente que não gosta de orar, gente que não vem na oração, só vem quando o bambu está rachando o lombo. Você tem que orar! Aleluia! Isaías 65, 24 diz: e será que antes que me clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ele está falando, enquanto você falar, já estou ouvindo. No meio da sua fala, eu já estou respondendo. Eu sou Deus vivo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Salmo 5, versículo em diante diz: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor. Amado, clamor não é homilia, não, clamor, o original hebraico é grito, é berro, é isso que eu estou fazendo aqui, estou gritando aqui, estou exclamando aqui para ver se alguns acordam. Oh, santo Deus! Aí o salmista fala: Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã olha que linguagem poética. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Eu quero saber se quando você acorda, a primeira pessoa que você fala é Deus. Oh, glória a Deus! Ou se você olha no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e quando vai tomar um cafezinho ou um pãozinho cheio de manteiga, vai entupir sua artéria, você agradece a Deus. Aquela oração porca de 10 segundos. Obrigado por esse pão aqui. Ou se pela manhã Deus já ouve a tua voz. Se pela manhã o seu joelho na terra e o céu se abrindo, e você conectando no céu, oh glória. E a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se você acionar o céu vai te responder. Oh, glória a Deus! Salmo 141, versículo em diante diz: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Ele está falando: Senhor, eu vou te adorar de manhã, de tarde, de noite, enquanto eu viver, vou viver te adorando. Nós precisamos de homens como Daniel, que orava 3 vezes por dia. Senhor. Oh, glória a Deus. Homens que cobrem a sua casa de oração. Homens que discipulam seus filhos. Escola bíblica dominical é muito bom, muito bom. Classe de criança é muito bom, importante tem que ter. Mas você que tem que ensinar a tua esposa a Bíblia. Você que tem que ensinar seus filhos o Evangelho. Você. Porque o que Deus exige do homem é isso aqui. Olha a declaração que Deus dá acerca de Abraão. Gênesis 18, 19 diz: porquanto eu tenho conhecido, Deus falando de Abraão, eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que? As promessas. Deus está falando: eu conheço Abraão. Abraão é homem de cinto na calça, e eu sei que ele há de ordenar a seus filhos sua casa. O que é isso? Ele está falando: eu sei que Abraão vai ensinar a esposa, os filhos a amar a Deus, servir a Deus, orar, jejuar, consagrar, ser fiel ao Deus de Israel. Oh, glória a Deus. Eu conheço Abraão. Eu sei que ele vai fazer isso.
Agora, ele pode falar isso de você? Que você está ensinando seus filhos, sua esposa? Será que ele pode? E eu falo isso com autoridade, porque eu faço isso. Então, Deus, ele exige isso de nós, irmão. Colossenses 3:21 fala: vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não perca o ânimo. O que é isso aqui? É aquele pai e mãe chata que também é bitolado, religioso, maluco, que quer enfiar o evangelho de goela abaixo também não é assim. E não dá uma palavra de encorajamento, de ânimo. Não dá um elogio. Só maltrata, seu burro, ignorante, você vai fazer nada certo, porca. Pode até ser, mano, mas não é assim que se fala. A gente tem que saber como falar. Pais que amaldiçoam filhos. Aí o que acontece? A criança perde o ânimo. Está desanimada. Não tem mais ânimo para vir. Não tem mais ânimo para servir a Deus mais. Porque os pais irritam os filhos. Não tem carinho, não tem amor. Não anda de bicicleta, não joga bola. Não participa daquilo que o filho gosta. Daquilo que o filho tem afeição. Não encoraja. Muito bem, filho. Parabéns. Olha só. E filhos, por favor, vocês têm que ouvir vossos pais. Vocês têm que ouvir vossos pais. A Bíblia diz que isso é justo. Isso é justo. É justo você ouvir seu pai e sua mãe. Até para que você viva. Você honrar. Isso aqui me veio à mente. Não tem nada a ver, mas me veio à mente. Vou falar, não gosto de guardar nada. Eu ia embora essa semana, trabalhar, de bicicleta. A moto deu problema, eu fui trabalhar de bicicleta. Aí estou indo. Passei em frente ao centro espírita. Olha isso aqui. Passei em frente ao centro espírita. Aí quando eu olhei assim, tinha uma folha, um cartaz na porta assim. Eu, como não sou bobo nem nada, reduzi a velocidade. Né? Aí estava escrito assim: proibido camiseta, proibido saia curta, proibido vestido curto, proibido chinelo. Quando entrar aqui descalço, várias regras. No centro espírita. E hoje na igreja evangélica, uma bagunça. Uma bagunça. Uma bagunça. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o quê? Pai, não é? E Hebreus 12 fala o quê? Que Deus exorta o filho aqui? Mas se está sem disciplina da qual sois filhos, já não é filho, mas é o quê? Bastardo. Então, nós filhos e filhos físicos, temos por dever ouvir a nossos pais. Provérbios 4:1 fala: filho, ouvi a correção do seu pai, estás atento para conhecer a prudência, porque o pai tem maturidade, experiência para passar. Ah, pastor, porque o senhor conhece meu pai. Então conheça aquele que é paz de todo, amado irmão, o Deus criador do céu e da terra. Não olhe o modelo do seu pai, olhe o modelo do Pai do céu. Ele não falha, ele não erra. Nós precisamos ensinar gerações futuras, senão essa geração vai vir e não vai conhecer o Senhor, nem tampouco a obra que se fizer a Israel. Salmo 78, versículo 4 diz: não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele está falando, o Salmo está falando, nós não vamos encobrir dos nossos filhos os louvores do Senhor, nem tampouco as maravilhas e a força que Ele fez. Ele está falando, nós não podemos cometer esse pecado de encobrir, esconder, ocultar, furtar dos filhos das gerações futuras os louvores e a obra que o Senhor fez em Israel. É pecado. Se eles vão cumprir ou não, é outra história. A questão é, nós fazemos. Nós fazemos. Porque senão, o versículo de número 10, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. E o texto fala
E foi também congregada toda aquela geração e a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que se fizera a Israel. Meu Deus do céu. A terceira geração veio. Josué veio, morreu. A geração dos anciãos, depois de Josué, tiveram longa vida, morreu. E a outra geração que veio, se levantou, mas não conhecia o Senhor. O verbo hebraico ali, conhecer, é intimidade. A geração que veio não tinha intimidade com Deus. Não conhecia Deus. Não sabia quem era Deus. O que o Senhor fez. Quem Ele é. Porque os salmos, Glaucio, os salmos, a ideia é quem Deus é, o que Ele faz. Esse é o resumo dos salmos. Quem Deus é, o que Ele faz. E o salmista do Salmo 78, o quê? Não ocultaremos de nossos filhos e das gerações futuras os louvores do Senhor e a força e as maravilhas que Ele fez. Mas se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E por que eles não conheceram? Porque a geração anciã que viveu, possivelmente, não passou os ensinamentos para eles. A geração preguiçosa, cansada, que fala, eu não consigo entender a Bíblia. Eu não consigo entender certos termos. E eu não estou falando que você vai ser pastor ou teólogo. Eu estou falando que o básico você tem que saber ensinar seus filhos. Ensinar sua esposa. Porque Oséias 4 diz que o meu povo é destruído por quê? Lhes faltou conhecimento. O que destrói o povo de Deus é o conhecimento. E essa geração que se levantou não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que se fizera a Israel. Era uma geração que não tinha intimidade com Deus, não se aproximou de Deus, não orava, Jorge, não lia a lei, a Torá, não sabia o Shema de Israel, não conhecia sobre Moisés, não conhecia sobre Adão, Eva, queda, não conhecia os profetas, não conhecia os juízes, os reis, Eles não conheciam, eles não tinham intimidade, eles não dobravam o joelho. É uma geração sem intimidade com Deus, amado. E a Bíblia sempre tem um convite para que a gente tenha relacionamento com Deus. Tiago 4,8 diz o quê? Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ele está falando, se você correr para Deus, Deus corre para você. É o filho pródigo, saiu da casa do pai, mas quando ele voltou, o pai veio ao encontro do filho, a glória. Por isso que a Bíblia diz que há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende. Porque o pecador se achega a Deus e Deus se achega a ele. Deus quer intimidade, amado. Deus quer intimidade. Deus quer ser conhecido e quer conhecer. Essa geração não tinha sede de Deus. Essa geração, amado, que não conhece Deus, tem sede dos eletrônicos, tem sede do moderno, do conforto, da multiplicidade de opções. Hoje com a minha mãe lá conversando sobre nossa história, sobre o passado, sobre as dificuldades que nos formaram, e eu fazendo a comparação com a geração do meu filho e da minha filha, com múltiplas oportunidades. E tem opção de menu, olha, vai querer comer o quê, filho? Isso aqui é hotel? É pensão? O que é isso aqui? Tem frango, se você quiser frango, tem peixe. Mas se você não quiser peixe, tem bife. Quer com cebola e batata frita? Quer. Tem também um refrigerante, se quiser morrer também rápido, eu te ajudo a matar. Quer suco? Não, quer refrigerante. Aí os filhos dão um menu. Aí minha mãe falava, não tinha essa conversa. Tu vai comer umbu, rins, ainda tinha, botava ali um caruru. E sabe o que é caruru? Ninguém sabe o que é caruru? Aí, meu, aí, só os antigos, quem levantou a mão tem mais de 30.
Ele levantou a mão com mais de 30. Caruru com boa muito bom. Caruru com o quê? Angu é muito bom. Oxe! Aí, né, passou aquele dia. Eu falei, vai mudar, né? Vai mudar. Angu de novo. O que tem hoje? Carcaça de frango. Carcaça. Tava lá. Pegava nem resfriado. Tinha energia, força para correr no morro. Essa geração não aguenta subir uma árvore. Se largar na mata, 3 dias tá morto. 3 dias tá morto, quem não aguenta. Não tem resistência. Porque essa geração não tem sede de Deus, gente. Essa geração precisa ter sede de Deus. Salmo 42, versículo 1 e 2 diz: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando me entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. O salmo está falando, não vejo a hora de ver Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus, estar no culto com Deus. É como Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa geração só fica alegre quando fala, vamos pro shopping, todo mundo, vamos pra praia, cachoeira, vamos pra igreja. Aí fica com emoji a cara, murcha. Mas a geração antiga não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O profeta fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Uma geração que quer ter intimidade com Deus, amada, que a gente precisa. Aquela geração não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus. Meu Deus, que terror. Olha que salmo lindo. Isso aqui é um salmo para você ler, mas irmão, quando você acordar na madrugada, na noite. Eu sempre leio esse salmo aqui, quando acordo assim, ele vem na minha alma, no meu espírito, sempre estou lendo. Salmo 63, versículo 1 em diante diz: ó Senhor, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, como a terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei minhas mãos, a minha alma se fartará, ó glória, como de tutano e gordura. Ele está falando, tudo que eu preciso é do Senhor. E a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando me lembrar de ti na minha cama, ele está falando, antes de fechar meus olhos, eu falarei também com o Senhor. Antes de fechar meus olhos, eu me lembro de ti. O Senhor não sai da minha alma. E nas vigílias da noite, eu também me alegrarei e louvarei o Deus da minha salvação. Nós precisamos de uma geração de Samuel, de jovens que servem a Deus desde a eternidade, amado. Glória a Deus. Josué, ele estava querendo passar isso para essa geração. Nós precisamos de jovem como Samuel, que quando Deus chamar, falar, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu ainda não te conheço direito, mas eu sei que é uma voz diferente. Senhor, eis-me aqui. Tu vai confundir a voz de Deus com a voz de homem, porque Samuel ainda confundiu e falou, é Eli. Aí ele ia, Senhor, me chamou? Aí ele, não. Aí Samuel ia deitar, como salmista. Aí ele deitava, aí o Espírito de Deus na alma dele. Aí Deus falava, Samuel. Aí ele levantava, Eli me chamou? Não, Samuel. Aí ele voltava e deitava. Aí Deus de novo, Samuel. Aí ele voltava, se Eli me chamou? Não. Calma
aí, Samuel. Quando a voz fala de novo, Samuel, você fala, eis-me aqui. É Deus te chamando, é Deus te convocando, é Deus chamando você para ser servo de Deus. Aleluia. 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 Oh glória, oh glória. Oh glória. A gente não pode batalhar fora e perder dentro, irmãos. A gente quer ganhar o mundo todo e está perdendo nossa família. Não adianta fazer culto fora, culto aqui, culto acolá. A gente tem que fazer culto dentro da nossa casa. A gente não pode ser como Davi, que ganhou inúmeras guerras fora e perdeu a guerra dentro do lar. Ziclai foi queimado a fogo, porque o chefe de família não estava lá para proteger. Temos que guerrear fora, sim. Evangelismo, culto no centro de recuperação, culto nos lares, culto na rua, orando na rua, levantando mãos santas como de Timóteo. Mas a gente tem que fazer culto na nossa casa. A gente tem que orar dentro da nossa casa, porque senão vai se levantar uma geração que não conhece ao Senhor, nem tampouco a obra que se fizera em Israel. A gente tem que ganhar, amados irmãos, dentro e fora. Porque vai se levantar uma geração que vai se perder. E isso é uma tragédia. Porque a Bíblia diz, escuta, que um abismo faz o quê? Chama. Chama. E isso aconteceu. Porque essa geração não conhecia Deus, nem tampouco a obra que se fizera em Israel. Aí abriu-se outro abismo. Abriu-se outro abismo. É o que Jesus ensina lá em Mateus 12. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra. E não encontrando, ele volta. Ele fala, voltarei para casa de onde saí. E voltando, encontra a casa varrida e adornada. Ele volta e traz consigo 7 espíritos. E o estado daquele homem é pior do que o último. E o estado dessa geração piorou. Piorou, pastor? Piorou. Versículo 11 a 13. E eu já estou quase acabando. Quase acabando. Quando eu digo quase acabando é porque faltam mais 3 tópicos. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aos olhos de quem? Do Senhor. E serviram aos Baalins. Serviram a quem? Baalins. E deixaram o Senhor. Deus de quem? Seus pais. Era Deus dos pais, mas não era Deus deles. Meu filho não tem que ter o meu Deus. Ele tem que ter o Deus dele. O Deus de Israel. Ele não pode ter um relacionamento com o Deus de tabela. Deixaram o Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, no plural. Jesus falou o quê? 7 espíritos, piores, sem plural. O diabo nunca vem sozinho, amado, ele vem acompanhado. Que tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Que tragédia! Que tragédia! Baal, senhor da chuva, e Astarote, a deusa da fertilidade, da prosperidade. E os cultos a Astarote envolvia orgias, depravação. Essa geração, pelo fato de não conhecer a Deus, e nem tampouco a obra que se fizera a Israel, foi uma geração que se tornou incrédula e depravada. E a gente está colhendo esses frutos agora. Essa geração que se levantou é uma geração incrédula que não crê em Deus. Uma geração depravada. Uma geração que ama orgia, coisas ilícitas, espúrias. E isso provoca o Senhor a ira.
Eu quero ler para vocês Romanos capítulo de número 1. Versículo de número 18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus nos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio e tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e quadrúpedes, e de répteis. Ele está falando de imagem de escultura. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E é semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Ou seja, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não tem medida mais nem menos. Deus é justo. E como eles se não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, ínfias nos contratos, ou seja, não tem palavra, sem afeição natural, irreconciliáveis, ou seja, não tem a condição de perdoar, nem muito menos é perdoado, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. É não só quem pratica, mas quem também concorda. É aquele tipo de gente, tipo assim, não, eu não sou contra o homem ter relação com outro homem, nem mulher ter relação com outra mulher, mas cada um com seu cada um. Ok. Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas eu, como servo do Senhor, tenho o direito de não concordar. E o fato de eu não concordar não significa que eu ame. Pelo contrário, quem ama diz a verdade. Quem não ama fala mentira. Quer ser político, quer negociar. Qual a consequência de uma geração assim? A ira de Deus se acende. Deus entrega. Deus deixa os demônios tomar conta. Deus deixa o homem se lambuzar do seu próprio pecado. Deus deixa os demônios fazer a ruaça. E eu já estou indo para a parte final. E olha o que acontece a partir do versículo 14 de Juízes, capítulo 2. Quando essa geração começa a adorar os Baalins e Astarote. O texto diz que Deus não fica inerte a isso. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. Olha isso aqui, gente. Deus entregou na mão dos roubadores e o que o roubador faz? Ele rouba. Deus
Deus entregou o roubador. O roubador fazer o quê? Não, pode ficar que é teu, o celular é teu, tá maneiro, não vou levar nada não. Me dá. O diabo não brinca. E o roubador foi lá, roubou. Aí o texto fala, e não puderam ficar de pé diante dos seus inimigos. Sabe o que é isso aqui? Quando uma geração que não conhece a Deus e adora ídolos, e vive uma vida depravada diante de Deus, Deus entrega toda a sua desgraça. Não vai ter domínio contra o vício. Não vai ficar de pé diante da maconha, diante da cocaína, diante do sexo ilícito, da depravação, da orgia, dos demônios. Não vai conseguir ficar de pé. O texto diz, e não conseguiram ficar de pé diante dos seus inimigos. Vai ver a cerveja, não vai aguentar, vai lamber. Vai ver a cachaça, não vai aguentar, vai lamber. Perdão da palavra, vai ver um rabo de saia, não vai aguentar, vai adulterar. Não vai conseguir ficar de pé. Não vai ter condição de falar não. E a Bíblia diz, seja eu posso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é o que, gente? Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Deus vai entregar aos demônios, aí vai tentar correr. Aí vai correr para cá. Aí Deus vai cercar aqui. Aí vai sair daqui. Deus vai cercar lá. Vai sair de lá. Vai cercar aqui. Não vai ter bênção para esse tipo de geração. Não vai ter milagre. Como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado. E estavam em grande aperto. Você já viu essa geração? Em aperto, em crise, complexo interior. É uma geração depressiva. É uma geração, meus irmãos, que tenta contra a própria vida. Em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos seus roubadores. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses. E encurvaram-se a eles. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo que seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Não deixavam de suas obras, nem tampouco seu duro caminho, pelo que a ira do Senhor acendeu contra Israel, e disse, porquanto este povo trespassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que por elas provar a Israel, se não hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para que por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, e nem as entregou na mão de Josué. Que nem as entregou na mão de Josué. Grande aperto, aquela geração. O que nós temos que fazer? E agora aqui, amado, eu vou dar umas pequenas dicas aqui. Isso aqui são pérolas. Pérolas. Isso aqui é como receita de um médico, que ele dá o diagnóstico, ele fala da doença, ele dá o laudo, e agora ele dá os remédios para o tratamento. Mas se o enfermo sair do consultório do médico, é rasgar a receita médica e não comprar um sequer medicamento, já já a morte vem. Então isso aqui são pérolas. Como nós podemos guardar a nossa família e não perder a geração futura? Uma geração que não conhece ao Senhor e nem tampouco a obra que se fizera em Israel. A primeira coisa, mano, e eu sei, logicamente, eu sou tolo nem idiota, que algumas circunstâncias de família
já estão num grau mais avançado. Não tem como mudar muitas coisas. Porque de repente o filho já cresceu, já saiu de casa. A mulher serve a Deus, o homem não. O homem serve a Deus, a mulher não. Eu sei que tem essas diferenças, essas circunstâncias. Mas se tem um, pelo menos na casa, Coríntios fala que o marido é santificado pela mulher. E seus filhos também são santificados, senão seria imundo. Isso fala de uma separação progressiva, que pode culminar na salvação. Então a única coluna que tem dentro da casa, que serve a Deus, que conhece a Deus, e que conhece as obras que ele realizar em Israel, esse tem que ser o responsável para guardar a casa e a família. E eu sei que isso não é fácil. Mas isso começa por aquilo que eu disse lá no início. Oração. Oração. Começa pela oração. Joelho dobrado. Face curvada. E eu não estou falando de uma oração de um dia, 2, 3, não. Estou falando de anos de oração. Consagração, consternação, jejum, vigílias, noite de insônia, estando com Deus. Em oração. Em oração. Como Jacó, a avó de Jabó, que fala: Deus, eu não saio daqui sem que o Senhor me abençoe. Senhor, eu não vou sossegar enquanto eu ver a minha família salva. Deus, eu não vou parar de orar enquanto ver esse menino na tua casa te adorando, servindo. Deus, eu não gerei esse garoto para maconha, para droga, para arma, para loucura. Meu filho é bênção do Senhor. Minha filha é bênção do Senhor. Eu não aceito, eu não admito, Senhor. Eu sei que tem a sua soberania. Eu sei que tem seus planos. Mas Deus, bendito é o fruto do meu ventre. Eu não recebo nenhuma maldição sobre a minha casa. Senhor, eu não casei com o Senhor para esse homem ser um perdido, um louco lunático. Deus, eu repreendo toda ação contrária do inferno. Guerra. Você tem que declarar guerra. Você tem que declarar guerra. Você tem que dar um basta. Você tem que dar um basta. Timóteo fala: mas se alguém não tem cuidado dos seus, mas principalmente os da sua família, negam a fé e é pior do que o infiel. Você tem que cuidar dos seus, amado. Você tem que cuidar dos seus. E isso começa pela oração. Oração é amar a Deus com toda a sua alma, amar a Deus com todo o seu ser, com todas as suas células, seus nervos, seus músculos, com todo o seu olho, seu ouvido, seu cabelo, com tudo que existe em você. Você tem que servir e amar a Deus, ter compromisso com Deus. Deus quer gente de compromisso, amado. Deus é Deus de aliança. Esdra não tinha condições. Esdra não sabia. Mas sabe o que Esdra fez? Esdra 7:10. Porque Esdra tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Primeiro ele buscou, agora ele praticou. Depois de buscar, praticar, olha o que a Bíblia diz: e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Primeiro você tem que receber, praticar para depois ensinar. E ensinar dá trabalho, gente. E ensinar dá trabalho. Quem é mãe de criança pequena sabe como é que é. Toda hora tem que falar a mesma coisa, toda hora tem que bater na mesma tecla. Ensinar dá trabalho. Vai dar trabalho, tu vai ficar bravo, tu vai se irritar, tu vai ficar nervoso, mas tu vai voltar e falar: não, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu posso chorar agora, eu posso sentir agora, mas lá na frente eu vou cantar o hino da vitória. Vai valer a pena. Se seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa não vem no culto, leva o culto para tua casa. Leva o culto para tua casa. Se ele não pode estar no culto desse para ouvir uma palavra dessa,
Leva a palavra que Deus tem na tua boca para dentro da tua casa. Leva para lá. Começa debaixo de oração. Senhor, eu vou colocar um culto doméstico dentro da minha casa. Senhor, eu vou chegar nesse momento. Senhor, me dá um dia, um momento estratégico. Senhor, coloca no meu coração, me dê a oportunidade de dialogar com a minha esposa, com meu esposo, para que eu possa colocar isso em prática. Deus, já que eles não querem ir para o culto, Senhor, eu vou trazer o culto para a minha casa. Eu vou trazer a tua presença para a minha casa. Senhor, o Senhor vai habitar dentro do meu lar. A arca do Senhor vai habitar aqui. Precisamos aplicar isso. Sabe por que o islamismo cresce? Ele não cresce evangelizando ninguém, não. Eles crescem tendo filho e ensinando os filhos. Sabe por que o judaísmo cresceu? Porque os judeus ensinavam a Torá aos filhos em casa, o culto em casa. Você tem que orar a Deus para tentar aplicar isso na sua casa. Pastor, você faz culto na sua casa? Faço. Toda segunda-feira às 19 horas. Não vou para casa de ninguém, para lugar nenhum. É o dia da minha família. A gente faz o culto. Depois do culto a gente lancha. Come pastel, um estrogonofe, um negocinho legal que as crianças gostam. Depois do culto, a gente conversa. Depois, se quiser, eu posso te ensinar como fazer esse culto. Não é um culto igual que a gente fala aqui, não 2 horas, não. Mas ninguém vai aguentar. É 25 minutos, 15 minutos. Máximo. Primeiro, compromisso com Deus. Segundo, depois que eu amo a Deus, eu compromisso com Deus, compromisso com a família, responsabilidade com a esposa. Responsabilidade com a esposa. Isso começa naquilo que eu ouço, naquilo que eu falo. Provérbios 18, 21, 22 fala: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que acha uma esposa, acha uma coisa boa. Alcançou uma bênção do Senhor. A tua esposa é uma bênção do Senhor para você. Uma bênção. O marido tem que entender essa responsabilidade, que é a responsabilidade dele, discipular a esposa dele. Vós, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu vou ter que dar conta da minha mulher no dia do juízo, mano. Eu tenho que apresentar ela santa, sem ruga, sem mácula. Não é pagando botox, não, mano. É santificando ela, cumprindo de oração, instrução bíblica, discípula, mostrando para ela quem Deus é, o que Deus faz. Temos que ter responsabilidade com os filhos. Moisés, amados irmãos, foi para o Egito ainda bebê, aprendeu a língua, a cultura, o uso, o costume, mas não se tornou egípcio. Ele sempre foi hebreu. Ele sempre adorou o Deus de Israel. Você tem que entender que seu filho vem de Deus, ele pertence a Deus. Daniel foi para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. Daniel entendia a quem ele servia. Seu filho tem que ficar acostumado, amoldado às coisas santas. Sabe o que minha filha perguntou esse dia para mim? De repente eu vou falar sobre isso no meu culto doméstico de amanhã. Olha o que minha filha perguntou: papai, o mundo vai acabar mesmo? Vai acabar, papai? Olha, vai acabar? Eu falei, vai. Ela, meu Deus, então como é que vai ser? Vai ser isso agora? Eu falei, não sei, filho. Mas um dia vai acontecer. Então o culto doméstico tem que acontecer. Porque se eles não vêm aqui, você tem que levar para lá. É a responsabilidade nossa. A Bíblia diz, Provérbios 22, 6: instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que Deus falou de Abraão? Eu tenho conhecido que Abraão há de ordenar seus filhos e sua casa a guardar o caminho do Senhor. Deuteronômio 6, 7 fala: e tu intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando, e também atarás por sinal na tua mão, e serão
e serão por aldeiros entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa. Ele está falando, toda a tua casa tem que representar a presença de Deus. Toda a tua casa, comendo na mesa, deitando, dormindo, levantando, tudo tem que representar a presença de Deus. Efésios 6,4 diz: vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu termino com esses dois textos aqui. Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Olha isso aqui. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Ou seja, teus filhos vão servir a Deus. Teus filhos vão servir a Deus. E a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada. Estarás longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. Ele está falando, a opressão, o escárnio, a penúria não vai bater na tua porta. Ele diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Ele está falando que nada contra a tua casa vai pegar. Ferramenta forjada nenhuma vai adentrar o teu lar. Praga nenhuma há de chegar à tua tenda. E o Salmo 91, ele tem que se cumprir em nossa vida. Ele tem que se cumprir. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos, ó glória, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele está falando, o Senhor te sustentará diante da calamidade. Ele está falando, os espíritos imundos não vão sobrepujar sobre a sua casa. Oh glória, oh glória. Ele vai dar ordem aos anjos dele para pelejar a teu favor. Deus. Aleluia. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão, a áspide, e calcarás o pé do filho do leão, a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ele está falando, a angústia pode até acontecer, mas eu vou estar contigo. Eu serei teu consolo, eu serei teu amigo, eu serei um contigo no dia da adversidade. Oh, glória a Deus. Eu serei. E ele vai falar o quê? Livra-lo-ei, oh glória, e glorificarei. Ele está falando, esse problema não vai durar para sempre. Eu vou te livrar. Dar-lhe abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele está falando, você vai ver essa promessa acontecer. Eu vou te dar abundância de dia. Ele está falando, eu vou te dar saúde. Eu vou te dar saúde. Para você ver a promessa acontecer, eu vou te dar saúde. Eu vou repreender as doenças, os demônios, as trevas. Toda a ferramenta preparada não vai prevalecer. Eu vou abençoar a tua casa. Glória a Deus. Fique de pé. Aleluia.
Geração de adoradores. Que não passe de nós. Seus filhos são herança do Senhor. Tua esposa é herança do Senhor. Nós temos que lutar por isso, amor. Você tem que entender que é guerra. Pastor, eu não tenho filho. Então já prepara o ambiente quando ele chegar. Já começa desde pequenininha, mano.
a ensinar, a discipular, a ele conhecer. Igual tá vindo aquela de Lucimar, pega no instrumento e já aprende, vai pegando as ferramentas. Minha filha era pequenininha e lá em casa lá, não sei se você conhece aquela plantinha que você tira assim, ela é toda redondinha assim, branquinha, você assopra assim, ó, ela voa. Aí o nome daquela plantinha é dente de leão. Aí minha filha pegava e soprava. Mas sabe o que eu falava para ela? Aí eu, sopra, filha. Ela, nossa, que bonita, né, papai? Qual o nome dessa planta? Eu falei, dente de leão. Você sabe quem criou essa planta? Ela é pequenininha, 3 anos. Foi Papai do Céu. Ela falava, assim Papai do Céu cuida dessa planta, Ele cuida de nós. Então você vai discipulando. Desde pequenininho. E quando a situação é daquele jeito, que aparentemente são irreversíveis, nós só temos a oração como ferramenta. Use-a. Use-a. Mas não desista. Houve possibilidade para Manassés, amado. Então nada é impossível para Deus. Para isso, a gente precisa acreditar. Precisa ter fé. Crer que o amanhã vai ser melhor. Hoje não pode estar bom. Hoje talvez não há condição de você cantar o hino da vitória. Mas como diz a palavra, o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso nós precisamos da fé, de acreditar que Deus pode. E Ele pode, Ele pode. Eu não posso, eu sou limitado, tenho minhas limitações, mas Deus não tem limitação. E Deus não muda, Ele não tem sombra de variação. Porque Deus é fiel. Vamos adorar esse louvor. Quero acreditar que o amanhã será melhor. Sentir o meu Senhor, a esperança renovar. Não posso permitir que alguém abale a minha fé. Vou vivendo a esperança de cantar. A esperança demorada que enfraquece o coração, mas a árvore da vida tem o poder de renovar. Quem semeia ao bem alcançará a libertação, e as virtudes do Senhor que tomará o meu coração. É bom ter comigo, ó Deus, pois só Tu és a minha luz. Não existe em mim palavras para expressar a gratidão. Eu gosto de sentir em mim a Tua proteção. Mudaste os meus caminhos, livrando-me do mal. Só Tu conheces bem como está meu coração. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida e o que sou. Tu és o meu amigo, a minha alma salvador. Tu és Jesus de Nazaré. Tu és o Cristo Emanuel. Só Tu és o responsável por que de bem me aconteceu. Quando eu precisei, Tu me ajudaste
Glória a Deus, amém. A minha boca se calou pela grandeza do teu ser. A minha alma te adorou numa canção celestial. Quando os anjos se prostraram, dizendo glória e amém. Bendito seja o Deus que vem, Cristo Deus celestial, para toda eternidade. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Quero te convidar a fechar suas olhos, amado. E você pensar naquilo que você precisa de uma ação divina, ou em quem você precisa de uma ação divina. Se é sobre o seu filho, se é sobre o seu marido, se é sobre a sua esposa, se é sobre você mesmo. E você vai orar a Deus. O Deus do salmista que falou: enquanto eu estou falando, o Senhor me ouve. Enquanto eu estou por falar, o Senhor já me responde. Porque Ele é um Deus da família, amado. Esse é o mês da família. Nós estamos falando só sobre família. E você tem que se levantar como um guerreiro, como um atalaia, em prol da sua família. Você tem que vestir a armadura de Deus. Você tem que sair daqui como um soldado hoje de Deus. E falar: Senhor, me levanta como soldado de Cristo. Senhor, eu vou guerrear em prol do meu filho. Vou guerrear em prol da minha esposa. Senhor, eu sei que não será fácil. Eu sei que será árduo e difícil. Eu sei que haverá resistência. Mas, Senhor, eu e o Senhor somos a maioria. E operando, Senhor, quem impedirá? Pai, no nome de Jesus, na noite desse dia nós clamamos ao Senhor dos Exércitos, porque esse é o teu nome. O Senhor é conhecido como o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Pai querido e santo, e a batalha nessa noite é a nossa família. Senhor, nós não temos a nossa família para desgraça. Nós não geramos filhos para ruína ou perdição. Nossos filhos, esposa e marido, Senhor, são heranças do Senhor. Eles a ti te pertencem. Por isso nós repreendemos toda ação maligna nessa hora. Tudo aquilo que Satanás prendeu, aprisionou, enclausurou, enfermou. Pai querido, na autoridade que é no nome de Jesus, nós anulamos todo o poder das trevas nesse momento. Pai querido, quebra toda algema, cadeia, opressão, feitiçaria, seja anulada em nome de Jesus. Seja quebrado agora. Que todo vício, que todo problema na mente, que toda falta de entendimento, todo o coração empedernido, todo o coração duro e rebelde ao Senhor. Pai querido, diz a tua palavra que Ele é martelo que esmiuça a penha. Não é um coração duro que o Senhor não possa entrar, não é um coração empedernido que o Senhor não possa quebrar. Oh Deus de Israel, entra nessa vida agora, entra na vida dele agora, entra na alma dela agora, Senhor, e opera além daquilo que pedimos e pensamos. Tu és um Deus, Senhor, que transforma. Tu és um Deus que muda. Leva ao quebrantamento, Senhor. Leva a ter uma intimidade contigo, um encontro com o Senhor. Oh Deus, que seja a estrada de Damasco. Oh
Deus de Israel, cessa, Senhor, o choro. Faça a promessa se cumprir. Faça, Senhor, esse momento de opróbrio acabar. Deus, que não se levante em nossa casa uma geração que não te conhece. Oh, Deus, que nem tão pouca obra que o Senhor realizou. Pelo contrário, Deus, que se levante em nossa casa uma geração que tem intimidade com o Senhor, que fala e o Senhor responde, que conhece o Senhor como é qualquer conhece um amigo. Oh, Deus de Israel, que eles possam conhecer que o Senhor é Deus. Aleluia. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que eles possam entender e compreender todos os seus milagres, aqueles que o Senhor fez, faz e fará, porque o Senhor é um Deus do inédito, o Senhor também é um Deus de milagres novos, o Senhor é um Deus de coisa nova, diz a tua palavra. Então opera o novo, Senhor, naquele que precisa. Opera, Senhor, salvando. Opera com a obra universal, que é a obra de salvação. Opera salvando. O Espírito Santo entra, porque só o teu Espírito pode convencer o homem do pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo de Deus entra agora na alma dele, na alma dela. Pai querido, expulsa todo espírito imundo. Espírito de Deus entra, operando uma obra de arrependimento, salvação, quebrantamento, para a glória do seu nome, Deus. Repreenda todo espírito de enfermidade, todo espírito que causa enfermidade, dor. Oh Deus, todo espírito que causa confusão mental. Oh Deus, todo sentimento, oh Deus, de depressão. Pai querido, sentimento de loucura, esquizofrenia, desamparo, desassossego. Oh Deus Todo-Poderoso, entra nessa família, muda esse quadro. Opera maravilha, Deus de Israel. O Senhor é poderoso, que é a sua palavra, que o Senhor é o mesmo e não mudou. Tem uma experiência. Se revele a ele, a ela, da maneira que o Senhor quiser, em sonho, por palavra, por profecia, por um profeta, uma profetisa, mas que cumpra em nós o teu querer, Senhor. Que tudo que aconteça em nós seja em conformidade com a sua palavra, para a glória e louvor do seu nome. Eu abençoo cada família que está aqui nessa noite representada. Todos os homens e mulheres, Senhor. Que eles possam se compromissar contigo. Fazer uma aliança com o Senhor. E tomar posse. Pai querido, que eles possam ser encorajados a lutar essa batalha. Nessa batalha que irão vencer para a glória do teu próprio nome, Deus. Eu oro, abençoo teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, amados. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe teus filhos, a tua aliança. E a sua casa é um lar de bênção para a glória do Senhor. O seu lar é um lar de paz para a glória do Senhor. São essas palavras que você tem proferido dentro da tua casa. Que seu lar é um lar de paz, que sua casa pertence a Deus, seu filho pertence a Deus, seu marido, seu casamento, sua esposa, seus filhos, tudo que você tem, tudo que você é, pertence a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Domingo que vem estaremos de novo aqui, permitindo o Senhor. Terça-feira, oração. Quarta-feira, culto no sem recuperação. Quinta, palavra de Deus, o ensino. E assim a gente vai caminhando com a Canaã. Sexta-feira, culto no sem recuperação feminino. Sábado, consagração. E a gente vai caminhando. Dia 3 de junho, nosso jantar de casais. Qualquer alteração, por favor, me comunique com antecedência para que eu possa passar para o restaurante, tá bom, amados? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vitória. Pelo amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê e que recebe. Se você não desce, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, se Ele não operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor. Deus abençoe uma semana de vitória e de bênção, em nome de Jesus. Amado, qualquer orientação, me comunique, por favor, tá bom, amado?